Olá, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Estamos na nossa quinta aula sobre a psicologia da religião. Eu sou o Davi Santana e tenho a alegria de caminhar nessa disciplina com você. Nós estamos hoje fechando um conteúdo que a gente, de forma objetiva, trabalhou com 4 aulas anteriores. Caso você queira ver os vídeos, também estão disponíveis no meu canal. Você pode acompanhar essas aulas que a gente fez um passeio aí desde a Grécia aos pré-socráticos, Sócrates, a filosofia grega clássica, aos filósofos da igreja, aos pais da igreja, ao fim da Idade Média, depois o começo da Idade Moderna, a transição. Na última aula a gente viu aí a chegada da psicologia da religião, o campo de pesquisa dentro da ciência da psicologia, e como ela também caiu em descrédito em meados do século XX, virando alvo da ciência. Então, a psicologia da religião começou a ser alvo de questionamentos porque a religião era vista pela ciência, de modo geral, de forma pejorativa, entendendo muitas vezes o campo científico, a fé ou a religiosidade como algo grotesco, como algo primitivo, como algo a ser superado ou vencido pela ciência. Temos então diante disso um conflito posto entre fé e razão, ou entre religião e ciência. E é sobre isso que quero conversar um pouco com vocês hoje. A gente vai estar usando na aula de hoje um texto que eu recomendo para vocês, do Josias Pereira. É um livro de bolso bem pequeno, é da Coleções Ensaios Transversais, da editora Escrituras. Josias Pereira, A Fé como Fenômeno Psicológico. A Fé como Fenômeno Psicológico. É o número 22 dessa série. É um livro de 2003 e que, de forma bem objetiva, ele pontua coisas que considero relevantes para a gente fechar essa matéria. Entendendo, partindo desse pressuposto, que está posto um conflito entre fé e ciência, entre fé e razão, entre religião e ciência, e nós vamos ver as consequências disso e como devemos buscar superar isso, inclusive dentro da religiosidade cristã. O texto começa pontuando e trazendo à memória uma fala de Agostinho, né? Agostinho, onde no seu livro A Verdadeira Religião, ali no século IV, Agostinho fala o seguinte, abre aspas, né? A fé seria algo intrínseco do ser humano. Agostinho aponta, o autor, o Josias, ele traz para a gente que a fé, segundo Agostinho, provém primeiramente da vontade de Deus pela sua graça. É algo que ocorre independente da vontade ou do desejo daquele que crê. Então a fé, haveria, portanto, uma predisposição, segundo Agostinho, do ser humano a crer em algo superior, a crer em algo divino, e que isso é dado por Deus. Então isso entra em conflito um pouco com a questão da tábula rasa, né, de Descartes, que o ser humano é uma tábula rasa, sem nenhuma programação, mas falando aqui do campo da psicologia, do campo da mente humana, né? Não existia psicologia ainda. Agostinho, né, falando da mente humana, da alma, Agostinho, como filósofo, teólogo também, como cristão, ele fala que o ser humano, essa fé nele, essa predisposição à fé é algo divino, é algo que é dado por Deus a todo ser humano. E isso caminha junto um pouco também, se a gente for olhar a antropologia, a sociologia, a gente vai ver em todos os povos estudados até hoje, em todas as tribos, em todos os grupos de seres humanos que, por mais que estejam isolados da sociedade ou que nunca tenham tido um contato com a civilização ocidental ou oriental ou com o mundo externo, né? Ou seja, que venceu esse isolamento, todos esses grupos humanos, ao longo da história que foram estudados, a questão arqueológica, sempre há uma predisposição de se crer no sagrado, de se crer, na verdade, em algo poderoso acima de você. Uma predisposição, então, psicológica, olha só, para a fé em algo superior. Se você pode pegar a tribo indígena mais isolada, ela vai ter os seus cultos, ela vai ter ali os seus rituais que apontam para algo
além, transcendente, algo que ultrapassa a explicação do mundo sensível e vai para o espiritual. Isso, repito, em toda a civilização do ser humano. Então o texto traz lá de Agostinho e traz também estudos psicológicos que apontam isso. O quê? Seguindo uma linha da psicanálise, né, o autor, o Josias, ele traz para a gente a seguinte informação. Nas pesquisas feitas, de modo geral, inclusive dentro do campo da psicanálise, e aí não tem como aprofundar isso, a gente está falando de uma matéria introdutória, mas deixa esse campo aberto para você estudar. Dentro do estudo de psicologia da religião, o que se vê é que os fenômenos relativos à religião, à crença e à fé são coisas essencialmente oriundas do inconsciente, das profundezas do inconsciente, ou seja, está lá posto na mente de todo ser humano, essa predisposição de fé, de crer em algo que ultrapassa o mundo material. Então, para boa parte de pesquisas do campo da psicologia, estamos falando de algo que está posto no inconsciente do ser humano. E aí ele traz Jung, tem a questão Lacan, tem a questão do inconsciente coletivo. Não é disso que eu quero aprofundar aqui, mas quero falar disso, dessa predisposição do ser humano em crer em algo, em depositar a sua esperança em algo que vai além da sua limitação humana. E o texto aponta para isso como consequência natural de um conflito que pode haver entre fé e razão. Na verdade, um conflito que há entre fé e razão. E aí a gente precisa pontuar algumas coisas aqui, porque a igreja, por exemplo, medieval, cometeu um crime muito, muito grave. Ela colocou a ciência como inimiga da fé. Ou seja, a razão como inimiga da religião, a razão como inimiga da fé, a ciência como inimiga da religião. E isso causou danos brutais, por exemplo, para a fé cristã na Europa. Nós temos uma Europa secularizada, com muito ateísmo, e com todo respeito a quem não acredita em Deus ou no Deus cristão, nós estamos falando do nosso pressuposto cristão, e como cristão lamento isso, porque era um conflito que talvez, mesmo que seja necessário que haja, talvez não precisava ser dessa forma, no sentido de uma coisa excluir a outra, esse dualismo, essa dicotomia bem e mal, como se a ciência fosse o diabo e algo a ser derrotado, porque confrontou a religião, confrontou os valores, as verdades expostas. A gente sabe que o mundo moderno, na transição do final da Idade Média, questiona os dogmas. A verdade não é mais o que a Bíblia diz ou o que a igreja afirma, mas o que a ciência pode comprovar. A gente deu um exemplo muito claro nas aulas anteriores sobre o questionamento de Copérnico, ali no começo do século XVI, quando ele questiona a própria fala da igreja que dizia que a Terra era o centro do universo. E Copérnico fala que não, que a Terra também ela gravita, ela está ao redor do Sol. Nós estamos numa galáxia heliocêntrica aqui. Nós estamos ali girando ao redor do Sol. Então isso, fora vários outros exemplos de pessoas consideradas hereges, excomungadas até, assassinadas. Por quê? Porque cientistas eram considerados bruxos. Então, gente, isso tem raízes. Não é à toa que existe esse conflito. Então a gente não quer aqui ignorar que exista um conflito. Mas o perigo é a gente entender a fé como algo assim, ignorante, como algo irracional. E aí entra o perigo. Porque não é. A nossa fé é muito racional. Até porque é um pressuposto. O livro aponta para isso, ainda que sejam colocações básicas, às vezes o básico precisa ser dito, né? Porque a gente pode esquecer. Nós só podemos ter razão ou nós só podemos ter fé porque somos seres racionais. Obviamente um cachorro, um outro qualquer animal, um cavalo, não vai ter fé, óbvio, porque também não tem razão. Então, o texto aponta a fé e razão como características que têm um atrito, uma tensão natural, mas que trabalham juntos para um bem único, no sentido de promover maior conhecimento, maior autoconhecimento e também conhecimento do que ultrapassa a nossa limitação divina.
Se a gente pensar o coração é um músculo batendo com tensão ali entre as suas cavidades. Há uma tensão. Quando eu mexo esse braço aqui, há uma tensão, um atrito entre as juntas, os tendões aqui, né, a parte óssea, os músculos. Por quê? Mas é uma tensão cooperativa, não destrutiva. Não são adversários. A fé e a razão não precisam ser adversários. Eu disse isso para os alunos na aula que a gente teve ao vivo agora há pouco, antes de gravar aqui a gente tem aula ao vivo, que se dessa disciplina vocês conseguirem aprender e absorver essa informação, para mim já valeu a pena. Porque nós não podemos cair no erro, como igreja evangélica brasileira, como igreja cristã do Brasil, cair no erro que a igreja da Europa, na qual a igreja da Europa sucumbiu no final da Idade Média, que foi demonizar a ciência e tratá-la como inimiga da fé. E a ciência, como resposta, ridiculariza a fé. Quando, na verdade, temos que entender que ambas precisam se complementar. E o texto fala isso aqui, fé e razão. E ele aponta algumas afirmações aqui muito interessantes, falando sobre a alma, lembrando que ela também é chamada de psique, de mente, que nós temos uma capacidade de indução muito grande, e temos que estar atentos a isso. E na aula ao vivo, inclusive, teve um aluno, se eu não me engano, o Isaac, que trouxe ao exemplo dos grupos de pesquisa científicos mesmo. Por exemplo, quando você vai testar uma medicação, testar um tratamento, você precisa ter pelo menos dois grupos ali, o grupo de controle, o grupo que vai receber de fato a medicação, e um grupo para poder receber ali uma medicação de farinha, por exemplo, para poder mensurar o efeito placebo. A nossa mente é muito sugestionável, ela pode ser induzida de forma assustadora, inimaginável. E aí a gente tem um efeito placebo, às vezes num grupo de controle, por quê? Porque às vezes tem que saber se aquela medicação fez efeito porque ela realmente agiu quimicamente no corpo daquela pessoa, ou se porque aquela pessoa depositou tanta esperança naquela medicação que todos tomam, mas são dois grupos e você não sabe quem tomou, se você tomou o medicamento ativo ou se você tomou o medicamento de farinha. Você deposita tanta esperança naquele tratamento que você sente alívio da dor, sente momentaneamente, talvez, alívio dos sintomas. Porque, de fato, se você o poder da mente, de fato, essa questão, né? Porque a mente é sugestionável e libera endorfina, serotonina, substâncias que dão prazer, que dão satisfação, e a pessoa tem um bem-estar também. Então, é possível que essa capacidade do ser humano de acreditar ela possa ser manipulada. E isso é um perigo. E aí, nós temos que estar atentos como líderes, como pessoas que vão influenciar outras pessoas no campo da religião, a ter cuidado com a manipulação da fé. O que, no passado, conforme foi lembrado na aula, foi chamado também de feitiçaria. Aquilo que não se explicava, que manipulava-se, se chamava de feitiçaria ou de bruxaria. E às vezes era apenas, como a gente conhece hoje, a hipnose, a indução. A gente tem muitas situações nos cultos evangélicos que nós temos que estar atentos e a gente deve respeitar, pessoal, a experiência de fé de cada um. Mas a gente precisa pontuar que existe muita coisa que é emocionalismo. E não necessariamente quem está conduzindo ali aquele momento não é mal intencionado, às vezes realmente acredita naquilo. O que para alguns pode ser chamado um transe, outros podem falar que é o Espírito Santo agindo, naquela coisa que é moda, que vem e vai, né? Dependendo da época, aquele cai-cai, aquelas coisas que o pessoal fala, o Espírito Santo está agindo, e às vezes é só indução da mente. Eu vi uma vez uma pregação no YouTube, o pastor fala, todo mundo levanta a mão assim e prende. E não vai conseguir soltar, só depois que eu orar e fizer a oração de libertação. Não posso falar se o camarada que fez isso estava manipulando conscientemente o pessoal, ou se ele realmente acreditava naquilo. Eu não posso julgar, mas o que eu posso afirmar é que aquilo não é cristianismo. Ou seja, a fé ela pode ser sugestionável, ela pode ser manipulada, porque, digamos que Agostinho esteja certo e que as pesquisas sobre inconsciência estejam certas, o ser humano tem essa predisposição para crer, para ter fé. Mas aí entra a razão. Acreditar no quê? Ter fé no quê?
não necessariamente em Deus, mas em algo que foge do seu controle. E aí isso é perigoso. E aí aquele pregador falava, então você vai segurar sua mão e você não vai soltar. Só quando eu orar em nome de Jesus, pá, como se fosse um passo de mágica, as mãos se soltavam. Como se aquilo fosse o Espírito Santo de Deus agindo. E aquilo causa um impacto, né? Que as pessoas ficam admiradas. E aí depois eu vi um camarada que era um técnico em hipnose, os mágicos também fazem isso, fazendo esse mesmo truque lá no programa do Jô Soares, induzindo ali a plateia. Então me perguntaram assim, pastor, professor, mas existe hipnose? Existe, são técnicas de indução da mente, que a pessoa se permite ser induzida a fazer, a pensar, a sentir até gosto de coisas que não são reais. A mente, ela é sugestionável. É aquela velha pergunta, por que você boceja quando alguém boceja? Tem um episódio, inclusive, do Dr. House, eu não vou falar que é spoiler, porque é uma série já muito batida, muito repetitiva, uma série médica, ninguém fica esperando o que vai acontecer no próximo episódio, a série já é antiga, mas está ali o Dr. House, um médico, né, junto com outra doutora ali no avião, e ela começa a apresentar sintomas de, se eu não me engano, suspeita de meningite. Sintomas, inclusive manchas no corpo e outros, vômito, desmaio, pressão no pescoço, outros sintomas. E daqui a pouco o próprio médico começa a acreditar e outros pacientes começam a ter os mesmos sintomas, de modo que se pensa também que possa haver até uma, quem sabe, arma biológica dentro do avião ou uma doença infecto-contagiosa. E passa boa parte do episódio ali as pessoas acreditando naquilo, porque assim como existe o efeito placebo, onde você é sugestionado a sentir que a medicação fez efeito e você melhorou, existe um efeito que é o oposto de placebo. Não sei se você sabia disso, efeito nocebo. Nocebo, ou seja, você é induzido a acreditar que está doente ou que aquilo fez mal para você sem você estar doente. A pessoa ela acredita que está doente, tanto que ela fica doente, porque são questões psicossomáticas. O corpo reage à mente humana. É um mistério. Mas tem explicações também científicas, neurológicas, a neuroquímica do cérebro, etc. É um campo de pesquisa vasto. Mas onde eu quero chegar com isso? Assim como existe o efeito placebo, que você é sugestionado, e aí eu vejo isso muitas vezes, inclusive em igreja evangélica, some a dor, some o caroço, some aquilo outro, some a dor de cabeça. Você pode falar que é o Espírito Santo, e eu posso falar também que pode ser indução, que pode ser sugestionamento. A pessoa acredita tanto naquilo que ela sente de fato um alívio. O cérebro libera substâncias que ela se sente melhor, que passa a dor, aquele alívio ali. E aí é o perigo de manipular a fé. Às vezes você vê heresias, em nome de Deus, o pessoal, lenço ungido, rosa mágica, sabonete ungido, passa aqui debaixo, se você passar aqui debaixo dessa porta aqui, você vai receber a bênção e tal. Então são coisas, pontos de contato que eles chamam, e a pessoa deposita tanta esperança naquele copo d'água ali, que o pastor teria orado, e agora é uma água ungida, que ela toma e se sente bem. O que é isso? Isso é o Espírito Santo, gente? Ou é a mente sendo induzida a crer? Por essa questão inconsciente que existe, esse impulso do ser humano, esse chamado salto de fé. A pessoa precisa escolher crer, mas fechando aqui essa disciplina, crer no quê? A fé, em tudo isso que a gente está falando, na minha opinião, é uma fé irracional. A fé, quando a gente fala a fé cristã, é uma fé racional. Existem as heresias, as deturpações, mas nós temos posto na Bíblia, Romanos 12 diz que a nossa fé, o nosso culto é racional. Deus nos fez seres pensantes, nós temos um intelecto. Então, queridos, entre as tensões de fé e razão, nós temos que entender que a nossa fé não deve ser, mas ela pode ser, mas ela não deve ser uma fé irracional. A fé cristã deve ser uma fé, e pode ser, e há material farto para isso, trabalhar com a racionalidade humana. A gente não pode se permitir ser manipulado e temos que ter muito cuidado com isso, porque, repito, a fé das pessoas pode ser manipulada, sugestionada, acreditar que está acontecendo isso e colocar, inclusive, em nome de Deus, é o Espírito Santo, quando, na verdade, ou é manipulação proposital ou a pessoa, de fato, acredita também, porque a mente tem essa capacidade. Temos que estar atentos com isso. Você que vai cuidar de gente, que vai estar atento a movimentos, nós temos que entender essa dimensão perigosa da fé. A histeria coletiva é à vontade, pessoas que seguem seus líderes cegamente,
de forma irracional, isso não é cristão. Falando no ambiente de fé como um fenômeno psicológico, entendemos que pode ser algo irracional, mas que não deve ser. Fé e razão devem caminhar juntas, sobretudo falando no ambiente cristão, onde entendemos a fé em Cristo Jesus como algo racional. E aí, pontuando para fechar o texto do Josias Pereira, falando de novo aqui do livro A Fé como Fenômeno Psicológico, né, para ficar direitinho a capa que você achar aí, se você quiser comprar um livro fininho, a gente vê o seguinte, palavras do autor: não é possível fé sem a pressuposição da existência do ser superior do qual se espera a resposta. E essa convicção procede da razão. Crê-se porque racionalmente sabe-se da existência da divindade, que responde. E aí ele lembra de Agostinho, que fala que algumas coisas que de fato não cremos a não ser que as entendamos, e há outras que não entendemos a não ser que creiamos. Que paradoxo interessante, né? A fé de fato é um mistério, mas ela deve se caminhar em harmonia com a razão. Se parte para a irracionalidade, e sobretudo entendendo a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, que tem uma história, que tem historiadores, teólogos que ao longo dos 2000 anos da Igreja de Cristo interpretaram e entenderam. Cuidado com esses movimentos, cuidado com a manipulação da fé. A psicologia da religião, ela estuda os fenômenos religiosos, mas à luz do cristianismo, nós temos pressupostos, temos dogmas, temos pilares da fé cristã que nos levam a entender que a fé cristã é uma fé racional. E aí, eu quero encerrar falando aqui no final do primeiro capítulo desse livro, que ele fala o seguinte: nós temos que encontrar, então, um espaço de harmonia entre essa tensão de fé e razão. E isso exige um amadurecimento emocional também, que nem todos têm ou que nem todos se permitem ter, para o próprio amadurecimento da sua fé e da sua racionalidade. E aí ele encerra falando o seguinte, abre aspas: sendo, portanto, a fé um fenômeno psicológico e pertencendo à categoria de valores sentimentais, para sua efetivação carece de reflexões racionais. Sem fé, o homem se torna irracional. E sem razão, ele não pode ter fé. Olha só que bonito. Sem fé, o homem se torna irracional. E sem razão, ele não pode ter fé. Pois fé sem razão não passa de crendice. Fé sem razão... Opa, barrei na câmera aqui. Fé sem razão não passa de crendice. Forte isso, né? Que fique a nossa reflexão, que você pense, entenda, reflita, amadureça a sua fé, que você se permita entender a relevância e a importância da ciência para a fé, para a religião, para o cristianismo. Nós somos pessoas que têm fé, que creem de forma racional. E que você possa trabalhar como líder, como liderado, como professor, como alguém que vai conduzir pessoas a não cair no erro de ver fé e razão como inimigos, de ver ciência e religião, sobretudo falando no nosso contexto cristão, como adversários, quando na verdade nós entendemos que é Deus que ilumina o ser humano, que dá a ciência, que orienta o homem nas descobertas, nos avanços, que nem tudo a gente vai concordar, mas a gente precisa se respeitar, dialogar e entender que a gente se complementa. Fé e razão, ciência e religião, no caso, o cristianismo. Que você possa caminhar nessa direção, buscando esse diálogo saudável, essa parceria multidisciplinar, entendendo a importância da fé para a razão, né? Da religiosidade para a ciência, até porque se o cientista não tiver fé, mesmo que seja fé nele mesmo, ele não vai insistir, pesquisar, ele tem que ter fé no sentido de acreditar que pode conseguir. Mas o nosso desafio como cristãos é encaminhar, sugerir, não de sugestionar, mas de sugerir, de mostrar que nós cremos que o caminho é Jesus e que a fé, mais do que a fé no ser humano, mais do que a fé na razão, precisa ser colocada como a fé em Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, através de Jesus Cristo.
Esses são os nossos pressupostos cristãos e que estão em perfeita harmonia, ainda que não seja necessário, mas se você pesquisar vai entender, com a ciência e com a razão. Que Deus nos abençoe, espero que tenha sido proveitoso e que você possa entender que essa disciplina aqui é uma introdução. A gente deixa coisas às vezes soltas e que você na sua caminhada, na sua jornada, na sua pesquisa vai aprofundar e vai aprimorar. Tá bom? Obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. Deus abençoe a todos. Valeu, pessoal!